e doutor em Direito pela PUC de São Paulo, mestre em Direito Social pela Universidade de Castilla de la Mancha, professor titular do curso de Direito da Unifax e professor adjunto da graduação e pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado da UFBA, professor do Complexo de Ensino Renato Saraiva, membro do Instituto Brasileiro de Direito Civil e membro e ex-presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Atualmente é presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia. Com a palavra, o professor Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho. Alô, alô, olha a voz! Estou ouvindo a minha voz, olha só! Olha lá, daqui a pouco eu vou cantar para vocês, vamos lá! And now the end is near, and so I face the final curtain. Bem, agora que estamos ouvindo a voz, podemos começar. E, meus amigos, nós vamos fazer hoje algo diferente. Por quê? Porque, de fato, alguns de vocês já me conhecem, talvez do final anterior, ou de alguma oportunidade nas redes sociais, alguma coisa. Pode, se você não me segue, pode me seguir, eu não tenho problema, aceito todo mundo. Tá, no Instagram está aberto, o YouTube está aberto, pode me procurar lá. Eu uso mais, não estou usando uma. É porque, na verdade, eu estou em tudo quanto é rede social. Facebook, LinkedIn, que passa, Plax, falecido Orkut, só não estou ainda no Tinder, né? Mas nesse momento eu vou conversar com você, o que eu uso mais é o Instagram mesmo, ou o meu canal no YouTube. Vá lá, se inscreva, deixe seu like, deixa joinha, e vai ser ótimo conhecer cada um de vocês, ter a oportunidade de interagir. E o que é que acontece? Né? Quando tivemos a oportunidade de acertar aqui, poder agendar e participar do FENOPO, aí teve uma ideia de fazer, olha, se vai ter a questão da entrega do título, acho que vai ser muito legal, e uma das coisas que eu tenho feito com muito prazer é tentar fazer o meu talk show, que é o Papeando com o Pamplona, que a gente faz o Dado Cine. Só que para fazer o Papeando, ia ter que ser numa sala menor, não ia dar para fazer todo mundo, e aquela coisa de, com câmeras de lado, editar, não sei o quê. Aí eu disse, olha, acho que não vai ser viável, porque eu quero interagir, eu quero ter um momento, botei meu celular para despertar 10h30, 10h30 a gente encerrar isso aqui, para eu ter a oportunidade de pelo menos dar um abraço, fazer um selfie com vocês todos, né? Mas o que eu quero conversar com cada um de vocês é, literalmente, uma oportunidade que a gente possa mostrar, já que eu me tornei cidadão, eu quero dizer aqui para o mestre cerimônias, olha, você esqueceu, o mestre cerimônia, acorda ele aí, ó, você esqueceu o meu título mais importante. Cidadão ilhéense. É verdade, agora eu tenho que dizer isso agora, em todo momento que falar aqui. Né? E nesse ponto, o que é que a gente precisa dizer? O que é que a gente precisa dizer? Olha, já que eu vou ter a oportunidade de interagir com vocês, conversar, eu digo, olha, vamos fazer alguma coisa que a gente possa mostrar uma valorização da região. E aí o que acontece? Um dos meus melhores amigos, meu colega de concurso, parceiro, né, professor Luciano Martinez, ele disse há algum tempo, em um evento lá da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, que eu estou presidente, né? Diz assim, olha, Pamplona, como dá para fazer o Papeando? Por que você não faz uma coisa chamada, tipo da Globo News? Você lança uma pergunta para que os especialistas possam trazer a sua opinião, mesmo que concordem ou discordem, para ter esse espaço para reflexão. E aí você batiza de Pamplona News. Aí eu digo, tá certo, vamos fazer isso. E eu fiz isso lá na Academia de Letras Jurídicas, de forma, com um vídeo mesmo, gravado diretamente, né, com o professor Saulo Casale Bahia, professor Paulo Modesto e o professor Augusto Vasconcelos, que, além de professor, é presidente dos sindicatos bancários, e a gente trabalhou especificamente o tema da reforma previdenciária. E aí eu disse, olha, um dos temas do momento é a lei de liberdade econômica, né, que se originou de uma medida provisória e está mudando o paradigma em diversos aspectos, em marcos regulatórios, em aspectos de processos fiscalizatórios, na atividade das empresas, na função social do contrato, aspectos fiscais, aspectos trabalhistas, aspectos no direito civil, ou
seja, é algo que pode servir tanto para o pessoal que está no começo do curso, como para o pessoal já formado. Né? E aí, dentro dessa linha, diz, vamos fazer alguma coisa na região. E para quê? Porque aí, por isso que teve esse aviso do pessoal da coordenação, para vocês, se eventualmente tiverem que sair mais cedo, saiam pelos lados, por quê? Porque está tudo sendo filmado. Depois vocês dão um tchauzinho ali para a câmera, né? Porque vamos fazer depois aqui um selfie com todo mundo aqui e aparecer na câmera, acho que vai ser legal, né? Por quê? Porque que vai ser interessante a gente ver esse dado. Porque isso, de certa forma, eu vou pedir o pessoal lá editar e vou botar no meu canal, porque eu quero fazer como minha homenagem à região. Ou seja, eu ter gravado aqui em Ilhéus, vocês aparecendo tudo, né? Aí depois a moça que está na câmera, depois está uma geral aqui, mostra o povo todo aparecendo, né? Para quê? Para que eu possa ter um pedacinho de vocês na minha vida, né? E que vocês levem aqui, ó, para vocês também aqui, ó. Que vocês me levem para onde vocês puderem levar, tá certo? Então, a minha ideia é que a gente possa fazer isso hoje. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu a lógica? Então, o que acontece? Eu vou pedir um pouco, na hora, um pouco de silêncio, né? Porque como está gravando, né? É literalmente uma gravação ao vivo, uma câmera aqui, você me deu um close bonito, tá? Faça um Photoshop para eu sair bonitinho, né? Porque quando eu comecei como juiz, eu era menino prodígio, agora eu sou no máximo um coroa simpático, né? E aí, agora eu preciso trabalhar com cada um de vocês. E aí eu quero que vocês fiquem à vontade, porque aí, quando terminar, tem espaço para interagir, conversar, bater um papinho. Acho que vai ser muito legal, tá certo? E dizendo assim, mais uma vez, da minha emoção. Eu estou muito feliz. Muito feliz. Sabe, eu vivo, né, intensamente, talvez até demais. Né? Eu tenho 47 anos, eu tive um infarto com 32. Então, já estou no lucro há algum tempo. E aí, o que é que acontece? Eu estou nessa onda de querer viver a cada momento como se fosse o último. Porque às vezes ele pode ser. Algum dia ele será. Então, eu quero realmente ter essa oportunidade de interagir com cada um de vocês, tá certo? E a gente vai bater papinho, vai conversar. Quando vocês forem em Salvador, por favor, me procurem. Eu estou hoje na 32ª, estou na UFBA, estou na Unifax, estou na Faculdade de Direito, estou no SES, estou na Academia de Letras Jurídicas, estou no treino de boxe, estou no papeando, estou com um monte de coisa assim. Então, a gente vai se encontrar em qualquer momento, beleza? Ok, vamos tirar uma foto? Ok, então, vamos lá? Vamos lá? Bem, gente, então eu vou começar, viu? Toda essa parte você pode gravar aí também, mas isso, depois que eu for editar, para a gente começar, eu vou incorporar o personagem, tá? Só para você entender, faz de conta que eu estou, literalmente, eu vou aqui sozinho, fazer isso. Mas, eu vou... Sim, já tive uma ideia agora, beleza. Ótimo, porque aí depois eu edito a partir do momento que eu vou incorporar. Ainda não vou incorporar agora não. Sabe por quê? Porque aí sim, eu quero ter a honra, o prazer, a satisfação, o privilégio de convidar os meus 2 colegas hoje que vão dividir essa mesa aqui comigo para a gente falar sobre a lei da liberdade econômica. Então eu quero convidar para compor aqui, né, essa dupla poderosíssima, né? Eu não vou abusar com a altura deles, né, para dizer que é uma dupla ponto de exclamação, né? Porque vocês vão entender quando eles levantarem, né? Eu quero convidar os meus estimados colegas, professor Otávio Augusto Carmo, professor da UESP, professor de Direito Empresarial, e professor Harrison Leite, também, meu colega da UFBA e professor da UESP. Meu velho. Eu ainda não entrei no personagem, vou entrar agora. Mas estamos aqui, porque eu não sei se na hora que der 10h30 vocês vão conseguir fazer isso na hora, porque eu posso estar emocionado ou não, pode ser muito legal ou não. Aí eu vou fazer o seguinte, aproveitar que está todo mundo aí, porque sempre tem o pessoal do Zignal, né? O pessoal que às vezes sai um pouco mais cedo, e aí eu quero garantir a presença de todo mundo. E eu estou com esses 2 meninos super poderosos aqui, e eu quero fazer aqui um selfão. Não é um selfie, não. É um super, hiper, ultra, mega selfie. Tá certo? Como show de rock, sabe como é que é? Então a gente vai fazer aqui. Eu vou puxar aqui, meu braço é enorme, né? Não é tão grande como o braço do Otávio, mas dá pra botar todo mundo aqui no bolo. Então, apareço aqui e nesse momento, não fiquem comportados, não. Pode levantar. Levante aí, que eu vou botar todo mundo aqui no selfie. Vou botar todo mundo aqui. Todo mundo. Vou fazer aqui. Levanta aqui, ó. Vou botar aqui. Quero todo mundo na foto. Já vou fazer aqui nesse canto. Espera aí, para sair para todo mundo, para depois eu fazer uma pose aqui. Aqui, ó. Lá no ponto. Jogar Otávio. Joguei aqui. E agora do outro lado.
Do outro lado. Já joguei aqui. Aqui é só se eu fizer sabe o que é? Insta selfie, põe um selfie aqui. Botei todo mundo aqui. Encaixei aqui. Ó, a melhor pose é aqui. Aqui é ótimo. Muito bem, agora eu quero todo mundo de pé. Todo mundo de pé. É que Otávio e... Vem pra cá, Otávio aqui, vocês dois comigo. Aqui tá ótimo. Botei todo mundo. E tá ótimo aqui, porque as duas cadeiras vazias. Aqui, ó. É 1, é 2, é 3. Agora faz assim, um rock and roll. Assim, ó. Pronto, vamos lá. Já fiz a minha bagunça e aí vamos agora trabalhar, tá certo? Então aí eu vou entrar no personagem e falar para a câmera, tá certo? Porque aqui era um momento que eu tinha de interação coletiva, depois eu faço interação individual com cada um de vocês. Beleza? Vou incorporar, beleza? Incorporar um negócio estranho, né? Assim, aqui o Imperador Ikinjing aqui tá me olhando, aqui, olha lá. Vocês conhecem o Imperador Ikinjing aqui? É meu filho aqui, foi aqui. Muito, muito bem, aqui. E Harrison está assistindo no máximo, que ele consegue ser menor do que Harrison. Bem, vamos embora. Tudo bem? Vou entrar, viu? Pode lá? Testando. Tô suando. Olha lá, o pessoal aqui. Quando o pessoal levantar, vai ser na câmera, viu? 1, 2, 3. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui finalmente gravando da Faculdade de Direito de Ilhéus o Pamplona News. Um Pamplona News especificamente sobre a Lei da Liberdade Econômica. E hoje aqui, dentro dessa condição maravilhosa que tenho esse privilégio de ser simultaneamente cidadão de Ilhéus e de Itabuna, eu quero trazer à região o Pamplona News debatendo com dois ex-procuradores do município de Ilhéus e de Itabuna. Com vocês, meus amigos, anote aqui na Câmara, professor Otávio Augusto Carmo, professor Harrison Leite, professor Otávio, professor da UESC, Direito Empresarial, professor Harrison, também professor da UESC, também meu colega lá na UFBA, e nós vamos conversar hoje sobre a Lei da Liberdade Econômica, uma lei que decorreu de uma medida provisória e que é a base, talvez, de uma nova concepção de um sistema interpretativo nas relações. Uma lei que está muito influenciada por aspectos econômicos e que a gente precisa compreender, talvez, numa visão transdisciplinar, na ideia mesmo de perceber que ela gera reflexos para a área fiscal, para a área empresarial, para a área civil, para a área administrativa, para a área do direito do trabalho. Então, na verdade, nós temos aqui um painel enorme com dois grandes juristas da Bahia e do Brasil para debater sobre esse tema e, na verdade, trazer as suas visões. Então, vamos começar. Harrison, você está com o microfone na mão. Otávio, você está com o microfone na mão. Que bom recebê-los no Papeando, não, no Pai Pamplona News. E aí? Fala aí para a câmera. Enorme prazer estar aqui, professor Pamplona, obrigado pelo convite. Afinal, esta lei está revolucionando o entendimento dos efeitos consequencialistas que não eram levados anteriormente em diversas decisões judiciais. E teremos aqui, com certeza, grandes temas, grandes debates, e fico honrado em estar aqui com vocês. Professor Otávio. Bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria de parabenizar a escola, a Faculdade de Ilhéus, pela essa brilhante iniciativa, né, que faz parte, sobretudo, ao discutir empreendedorismo, vinculá-la ao conhecimento aplicado, né, de como a ciência, notadamente o direito, tem influência no campo prático, no campo econômico e na vida da dia a dia, né? Então fica realmente de parabéns à escola por esse formato, né, e por esse viés da apresentação do conhecimento a vocês. E, evidentemente, agradecer também o convite, a satisfação de estar ao lado de dois ícones, verdadeiros ícones das letras jurídicas da Bahia e do Brasil, e me sinto muito honrado. Que bom. E, gente, vamos conversar. Vamos aqui conversar especificamente sobre a Lei da Liberdade Econômica. E o pessoal verifica aí como é que está o som do meu microfone. O pessoal está ouvindo bem. Pessoal do fundo está me ouvindo bem aí? Não, o pessoal do fundo não está me ouvindo bem aí. Então, por favor, aumenta o volume aí para sair. E aqui, quem sabe faz ao vivo, literalmente. E nesse ponto,
eu quero entender justamente, aí eu abrindo para os dois, a ideia do sentido e alcance da lei. Por quê? Porque ela já mencionou alguma coisa que me parece muito interessante. A ideia de uma mudança de um marco interpretativo, um marco hermenêutico, na ideia de uma perspectiva consequencialista. Perceba que isso, na verdade, não pode ser interpretado de forma isoladamente. Quando a gente olha as modificações da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, da LINDB, essa parte nova, e aqui que nós estamos literalmente falando da Faculdade de Ilhéus, no FENOPO, tem aluno aqui do começo ou do final do curso, então é interessantíssimo refletir sobre as modificações da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né, que já tiveram, digamos, uma influência dessa concepção consequencialista, quase que não sai, né? Na ideia de que é preciso ponderar sobre as consequências de determinada conduta. Pensando no nosso corte epistemológico, que é da lei de introdução, a lei de liberdade econômica, qual o sentido e alcance da norma para vocês? Começa com o Harrison. Pois bem, professor. O Brasil é um dos países mais inseguros em termos de interpretação das normas jurídicas. O direito é muito instável, a gente não conhece todo o direito, falta cognoscibilidade no direito, é muita coisa, é muita fonte normativa. Há muita imprevisibilidade, né? Às vezes eu fico dizendo, batendo esse papo, né? Quando a gente conversa com os alunos, né? Eu fico dizendo, gente, a gente precisa superar determinados bordões, determinados chavões que a gente usa às vezes em sala de aula. Às vezes mesmo, a gente chega em sala de aula e diz assim, olha, direito é bom senso, direito é razoabilidade. Para com isso, velho. Você não passa 5 anos na faculdade para aprender bom senso. Você não passa 5 anos na faculdade para aprender razoabilidade. Bom senso e razoabilidade, numa leitura de Descartes, né? Bom senso é o sentimento mais abundante do universo. Porque todo mundo acha que tem bom senso. O problema é que o bom senso de um não é o bom senso do outro. A concepção específica sobre isso é perceber justamente que, na verdade, a gente passa 5 anos aprendendo técnicas, formas de decisão, argumentação. A gente não pode passar 5 anos numa faculdade para depois ser consultado e a resposta ser depende. Ou seja, a gente passa um tempo enorme para a pessoa tirar uma dúvida de dizer depende. Ou seja, não há previsibilidade. Levantei a bola para você. É isso mesmo. Então, o direito padece dessa falta de previsibilidade para o futuro. Isso. A falta de conhecimento agora no presente. Quando eu e o professor Otávio provavelmente estudamos direito, as nossas fontes do direito eram doutrina e lei, praticamente. Jurisprudência não era essa fonte que é hoje. E hoje nós temos N tribunais, N decisões, e nós não sabemos o que é o direito hoje. E essa lei veio trazer essa segurança jurídica, no sentido, olha, para você despersonalizar uma empresa, só pode ser pelas vias tais. Para você fazer um julgamento na área fiscal, que a gente vai falar mais tarde, você tem que ter os seguintes entendimentos. Então, seguindo a LINDB, que o senhor já falou, precisamos muito de segurança jurídica, porque senão não há investimento no Brasil. Ninguém vai aplicar um capital agora, para daqui a 5 anos não saber como é que é a doutrina, a jurisprudência, e todo mundo pensa, e de repente ele vai ser totalmente tolhido do seu capital investido. Professor Otávio. Exatamente, professor. Um aspecto sistêmico que a gente pode tirar da lei, evidentemente tem pontos importantes, né, e na área empresarial, trabalhista, fiscal, mas há algo que é sistêmico, algo que permeia todos esses ramos de direito, que é exatamente a visão consequencialista do direito, especificamente da lei, né, das consequências do instituto jurídico. E essa consequência deve ser devidamente entendida, quer dizer, não é só uma preocupação com a consequência em si, mas o processo que gera essa consequência, né? A gente poderia sintetizar da seguinte maneira: o direito é, em última e primeira instância, uma tentativa, um sistema de direcionamento da conduta humana, né? O que é o direito? O que é o direito? Né? Uma tentativa não para dirigir a conduta humana, o famoso dever ser. Pois bem, só que é um detalhe, é que o ser humano, o agente, né, o cidadão, o ser humano, ele obedece mais, portanto, uma norma econômica, os princípios econômicos, a norma econômica vai se posicionar no interesse próprio em função dos estímulos econômicos que ele tem, do que propriamente a norma jurídica. Então, se você quer conduzir a conduta humana, quer que o homem faça ou deixe de fazer isso, é você editar uma norma jurídica, uma lei, proferir prolatar uma sentença, redigir um contrato,
legislar sobre o aspecto regulatório, e você não prevê, não considera como, em face dos estímulos econômicos, o agente, o cidadão, vai interagir com a norma jurídica, você não vai conseguir o que você quer, que é dirigir a conduta humana. E, pelo contrário, às vezes você provoca um efeito exatamente, repetindo, contrário ao valor que você quer buscar. Só um exemplo aqui, talvez para deixar a questão mais clara, nessa questão da intervenção dos contratos, ninguém aqui lembra, evidentemente, acho que nem meus colegas daqui da mesa, em função da idade. Mas a lei de locação antiga, no intuito de proteger o locatário, impedia que, depois de fim do contrato, o locador pudesse retomar o imóvel, em função, né, da chamada denúncia vazia, denúncia cheia, que era exigido na época. Em função de quê? Até um valor extremamente razoável, pertinente, né, de proteção do locatário residencial, que não poderia mudar em função de conveniência de mercado. E, portanto, impedia que o locatário retomasse o imóvel. Pois bem, isso criou uma distorção tão grande no mercado, tão grande, não só do ponto de vista de não incentivar a atividade de construção de civil, mas criou um nonsense de as pessoas preferirem, tinha imóvel vazio, né, e preferiam mantê-lo sem locação, fechado, todo mundo procurando imóvel para alugar, porque era um problema, havia um desajuste no mercado, e os imóveis fechados, porque o locador tinha medo de alugar o imóvel e depois não poder tirar o locatário. Enfim, a lei queria proteger o locatário e tornou a vida do locatário um inferno. Por quê? Porque desconsiderou as consequências econômicas, um incentivo no plano da economia que a norma jurídica criar. Essa lei é um marco nesse sentido, né, de fazer com que o ordenamento jurídico, nós saiamos, não é sair totalmente, mas saiamos uma parte do mundo jurídico e veja como o direito interage com a economia e com os outros fatos da vida. Essa é uma ideia importante para o pessoal que está anotando, porque nós estamos gravando aqui o Pamplona News com uma plateia cheia, poderosa, maravilhosa, encantadora, fashion. E aqui é interessante para mim. Por quê? Porque a gente pode tirar de cara a ideia de que o sentido e o alcance da norma, que é a função básica da interpretação, é dar um sentido, obviamente, de estímulo à liberdade econômica, como está no próprio nome, mas a ideia também de algum campo de previsibilidade, de análise de consequências, para quê? Para que talvez no campo do direito não tenhamos tantas surpresas. E aí há uma pergunta, porque cada vez mais, eu digo assim, Harrison, né, que a gente, você é mais jovem do que eu, aí eu posso dizer, a gente tem nesse ponto uma reflexão que é bem interessante. Eu que fiz a graduação no início dos anos 90, né, tinha lá uma noção dos meus professores que tinham se formado ainda num modelo, num paradigma anterior, né? Eles não gostavam de falar de princípios, não. Sabe, eles diziam, o princípio é uma bandeira de luta, é uma inspiração, mas a gente trabalhava com a regra, com a norma. Eu tive professores, inclusive, que diziam, olha, eu não ensino dando moral porque não está no Código Civil, mas está na Constituição, não interessa. Não interessa, porque era um marco, era um paradigma, era um modelo diferenciado. E isso, na verdade, mudou muito. Quando eu vejo os jovens professores hoje, e na sua sala de aula, a gente começa falando sobre princípios. A gente tem, nas decisões do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, nos últimos 10, 15 anos, um direito principiológico cada vez mais. Uma força normativa. Quando eu tive a oportunidade de entrevistar o próprio ministro Luiz Edson Fachin no Papeando, lá no segundo episódio da primeira temporada, falava no começo, né, ele trabalhando justamente a força normativa dos princípios que se tornaram algo de uma referência básica para quem está começando no curso. Então aí a pergunta que não quer calar dentro dessa linha, já que já sabemos o sentido e alcance da norma, né, qual seria as contribuições principiológicas? O que é que a gente pode falar um pouco sobre principiologia da lei da liberdade econômica? Quem começa? Vai na ordem, quem vai, tá mal. Harrison. Pois bem, a gente vive num pêndulo. Na verdade, durante muito tempo, a regra tornou-se padrão de decisão e a gente deixou os princípios um pouco de lado.
Posteriormente, nós evoluímos com a interpretação dos princípios, mas os elevamos a uma categoria de decisão para todas as demandas. E vivemos numa euforia que a gente chama de panprincipiológica, porque tudo é princípio que resolve. Só que princípio, ele não determina uma conduta imediata a ser tomada. Princípio é uma norma muito mais de norte interpretativo, tanto é que essa lei da liberdade econômica, ela é uma lei muito mais para orientar a interpretação do que uma lei para resolver um caso concreto. Porque se você deixa as pessoas para tirarem princípios da cartola, diversos princípios que nem estão em textos e são muito mais normativos do que textuais, você corre o risco de ter 300 princípios para resolver um problema. E, de repente, você não sabe o que é, por exemplo, a desconsideração da pessoa jurídica. Você não sabe, por exemplo, na nossa área, que a gente está falando aqui, a intervenção do Estado na atividade econômica. Privatiza a Petrobras, não privatiza, Correio, o que é que faz? Cada um... Hoje, se Juscelino quisesse mudar a capital do Brasil para Brasília, não conseguiria, porque era tanto princípio que daria interpretação para vedar um ato normativo nesse sentido. Então, essa lei da liberdade econômica veio falar o seguinte, olha... vamos orientar aqui as pessoas para interpretarem contratos, interpretarem atividade econômica. O cidadão, ele gasta quase 2.000 horas por ano só para interpretar normas para poder aplicar o direito corretamente. Para poder abrir uma empresa, tem que passar para a Secretaria de Obras, Infraestrutura, Comércio e Meio Ambiente. E é tanta coisa, ó, vamos liberar a atividade econômica, o Estado não vai intervir como fazia no passado e deixa o ser humano tocar a sua atividade econômica. O Estado vai muito mais arrecadar, organizar e quando fizer uma norma reguladora, ele vai analisar os efeitos consequencialistas prévios para fazer uma coisa certa, mas é uma norma muito mais para orientar a interpretação. É claro que não deixa de ser principiológica, porque princípios norteiam a orientação da aplicação de outras normas. No entanto, não é uma norma aberta tanto assim. Ela já traz conceitos que ajudam a tirar um pouco da amplitude da jurisprudência, que era pouco vaga em alguns aspectos. Otávio? E aí a moça lá do negócio, pode dar um close, viu, cada um deles aqui, fica à vontade, viu? Olha lá, eu estou aqui, ó. Tô apresentador e diretor ao mesmo tempo, estamos aqui, ó. Depois eu vou pedir um acúmulo de função aqui. Na linha que o professor Harris falou, eu destacaria exatamente isso. Quer dizer, acho que o princípio mor da lei, né, aquele pano de fundo que permeia todos os seus dispositivos, está nisso, está em melhorar a qualidade das instituições jurídicas aplicada a atividade econômica no sentido mais amplo possível, né, das consequências das instituições. Modernamente, talvez o ramo da economia que mais se desenvolve hoje, que ganha mais corpo, inclusive os dois penúltimos prêmio Nobel foi nesse sentido, é chamada economia institucional. Quer dizer, as instituições sempre foram postas à margem da economia, que tratava apenas da questão da lei de oferta e da demanda, e das decisões racionais ou pseudo-racionais dos agentes. E, ultimamente, se entendeu que as instituições entendidas como regra do jogo, que são instituições, regras do jogo, e a principal regra do jogo, na nossa sociedade, é justamente a norma jurídica. Então, a qualidade dessas normas jurídicas, dessas instituições e suas consequências no plano da atividade econômica. Daí, na busca dessa qualidade dos institutos jurídicos, você tem exatamente o reforço da autonomia da vontade nos contratos, né, o respeito à vontade das partes e a intervenção do Estado apenas como exceção, onde se detectar distorções no plano da autonomia, a questão de diferença das informações, na vulnerabilidade de uma parte, nas distorções de mercado. Só aí, então, o Estado deve intervir, né, deve rever ou intervir naquilo que é livremente pactuado pela parte. Então, a autonomia das partes, né, a vulnerabilidade do agente em face do Estado, não é? A qualidade do aspecto regulatório, e aí nós temos a lei estabelece exatamente a exigência de que, ao se editar um ato de intervenção, previamente se estude o impacto dessa regulação, justamente as consequências, né, na interação do plano do direito à economia. Então, essa preocupação, né, de melhoria das instituições jurídicas e no plano das suas consequências, talvez o princípio MOE
que permeou a edição da lei. Perfeito. E aí eu quero conversar com vocês uma outra coisa. Por quê? Porque essa observação que o senhor foi muito importante. E pensando aqui nos jovens estudantes, né, de direito, a gente deve pensar, porque eu gosto sempre de qualquer tipo de participação nossa, ela possa ensejar em vocês reflexões. A função do jurista é instigar a dialética, é fazer com que vocês possam sair daqui cheios de ideias para sua monografia final de curso, seu TCC, um artigo. E por um tema que me parece fascinante e que sofre influências da Lei da Liberdade Econômica, e é um tema ótimo para o seu TCC, é um tema ótimo para uma reflexão, inclusive com caráter interdisciplinar, pode pensar em outras modalidades contratuais, não somente no direito civil, mas no direito do trabalho, no direito empresarial, no direito do consumidor, é a função social do contrato. Há, sem sombra de dúvida, uma preocupação da Lei da Liberdade Econômica sobre a função social do contrato. O que vocês gostariam de falar sobre isso? Vai contar aqui ou muda a ordem, então não faz. Aqui, ó. Tá aqui aquela coisa assim, after you, assim, pessoa muito elegante aqui, vamos lá. Então, ó, Emerson. Pois bem, o contrato ele tem um efeito que ultrapassa muitas partes envolvidas. Por exemplo, a vinda do professor Pamplona aqui, com certeza estimulou muitos de vocês a estarem aqui hoje de manhã cedo. E aí reverberou nos contratos de transporte, de ônibus e de tantas outras coisas. A ausência dele aqui geraria uma frustração muito grande. Então, os contratos eles se espraiam numa cadeia infinita de efeitos e de repercussões e de consequências. De modo que há uma função em cada contrato que se modifica em cada lugar. Um contrato no sul do Brasil é diferente de um contrato no norte do Brasil, embora obedecendo às mesmas normas do Código Civil. Então, os contratos eles devem se adequar ao tipo de quem celebra, quem são as partes, o solidarismo contratual, qual é a cadeia envolvida na quebra de um contrato, no seu fazimento, na sua ruptura. E tudo isso veio agora de forma expressa trazido pela norma. Então, os contratos, isso já era uma coisa já... Essa norma que a gente está falando agora, pessoal, é uma norma que está consolidando uma jurisprudência de modo a evitar que as partes no processo cheguem até os tribunais para resolver problemas que poderiam ser resolvidos logo na primeira instância. Então, imagine o que é você ser demandado e, de repente, você coloca na sua petição uma decisão judicial. Mas o juiz fala, bem, mas isso não está na lei, não é uma decisão vinculante e eu não entendo assim. Mas você sabe que daqui a 10 anos o seu processo vai se encerrar daquela forma porque tem um entendimento nos tribunais superiores consolidados. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa jurisprudência, a gente sabe que ela é boa, vamos trazê-la para o texto normativo e texto normativo vincula o juiz. O juiz não pode dizer que uma norma não vai ser aplicada, exceto se ela for inconstitucional. Então, como o juiz tem que aplicar a lei, agora trazemos para uma lei do nosso dia a dia, uma lei ordinária, uma lei das relações contratuais, normas que já eram consolidadas na jurisprudência. Então, a relevância da função social do contrato é algo que só quem está no dia a dia, pegando esses contratos de adesão, inclusive não foi convertido em lei, um artigo da medida provisória que tratava dos contratos de adesão, mas assim, o nosso dia a dia, nós sabemos que às vezes fazemos contratos de modo tão informal para resolver um problema tão pontual e que de repente a lei pudesse mais travar do que nos ajudar. Então, agora o contrato, ele expressamente está com essa função, que já era aplicado pela jurisprudência, e aí os meus professores de civil com certeza têm muita contribuição a fazer. E esse ponto é interessantíssimo, porque note que o contrato é a mola mestra da economia e da nossa sociedade. Quantas vezes hoje, cada um de vocês, quantos contratos os senhores não exercitaram, celebraram, executaram hoje, seja um contrato de transporte para vista, seja um contrato de compra e venda na cantina, seja um contrato de comodato na empréstimo de uma caneta, seja especificamente, nós temos, o contrato rege a nossa vida, e temos nessa dimensão, sempre uma dimensão intrínseca da relação, mas também uma dimensão extrínseca na produção dos efeitos para a sociedade. Nessa lógica, e a gente conversava muito com o professor Otávio antes aqui, de sentar, dizendo que essa norma tem muito dessa questão econômica, meio de Chicago, ela cheira a esse tipo de postura de previsão, é justamente talvez trabalhar com uma perspectiva que muitas vezes, e eu falo isso para os jovens estudantes que estão aqui, sabe, às vezes eu estou ensinando, eu já sou um coroa, estou ensinando há 25 anos quase, e aí eu olho para os meninos, às vezes ensinando, eu digo, às vezes eu tenho dúvida se eles estão aprendendo direito
ou defesa da arte das trevas de Hogwarts. É verdade. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, trabalham com conceitos jurídicos determinados tão abertos que diz assim, olha, eu não vou aplicar essa norma porque a função social do contrato ou a boa-fé tira... Mas por quê? Em que? Onde? Qual a consequência disso? Porque quando eu era magrinho e tinha o cabelo grande, eu parecia o professor Snape, né, de Hogwarts. E aí eu ensinava lá em Defesa da Arte das Trevas, Cruciatus, Expecto Patronum, Avada Kedavra. E aí os professores hoje ensinam coisas semelhantes. Dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade, igualdade, função social, boa-fé. É preciso levar esse direito, sem precisar ser sisudo, mas mais a sério. Porque a gente pode ser leve, mas profundo. E preciso ter cuidado. Essa é uma advertência a cada um de vocês. Justamente pensando nessa função social e nessa linha de previsibilidade. Só Otávio. Joga a bola aqui. Aqui é um jogo de vôlei, entendeu? Assim, como o professor Harrison é o menorzinho, ele é o pivô. Então, aí ele joga para mim, eu faço a levantamento. E é claro que ele faz o corte. Ó. O contrato, ele, evidentemente, é um pacto entre pessoas determinadas. 2 ou mais pessoas, mais um número determinado de pessoas. Só que os efeitos dele, sobretudo em cadeia, ele espraia para a sociedade como um todo. Então, a função do social do contrato é justamente a preocupação, o sistema, de trabalhar essas consequências gerais, sociais, econômicas, daqueles pactos, né, privado entre as pessoas. E aí nós voltamos, sob o ponto de vista da regulação, à questão exatamente da antevisão das consequências da intervenção nesse pacto privado, nessas consequências sociais gerais. Isso é uma janela aqui, professor. Há uma crítica muito recorrente de quando se fala das consequências econômicas, que o direito se preocupe com as consequências econômicas da norma, né? Que a função social do contrato seja casada exatamente com a busca de uma eficiência da alocação de risco no plano geral. Se faz uma crítica, a meu ver, rasa, dizendo o seguinte, então nós estamos reduzindo o direito à economia, né? Deixamos de preocupar com os valores de equidade, etc., e vamos só se preocupar com a questão da eficiência econômica. Então, o direito nada mais é do que seria um caudatário da economia. Ledo e grande engano, né? Você, ao estudar o fenômeno jurídico e ver como esse fenômeno jurídico, como a regra, vai influenciar na economia, em função das leis da economia, das leis do mercado, não quer dizer que você submeta essas leis de mercado a essa lei de economia, mas que você precisa saber que ela vai incidir naquela regulação em função da intervenção que você fez, né? Ela vai incidir, queira você queira ou não, porque os agentes, as pessoas vão se pautar em função das leis econômicas, e já que você está no plano jurídico, querendo direcionar a conduta das pessoas, o que é que você vai fazer? Equacionar, trabalhar com os efeitos econômicos dessa lei para reforçá-la ou até evitá-las. Porque tudo tem o que nós precisamos saber também, tudo tem um custo, né? O Friedman diz, não existe almoço grátis. O sentido dessa expressão não é dizer que alguém vai pagar o seu almoço, alguém sempre paga o almoço, não. O sentido dessa expressão é dizer que nada de graça. Se você está aqui hoje, agora, você não está na praia, né? Então, há um custo de você estar aqui. Né? No exemplo que eu dei da questão da lei de locação, se você, por valores ideológicos, sociais, enfim, né, sua análise saxológica que você faz, você acha que você deve proteger o locatário, que o faça. É um valor. Agora, que você precisa saber que você não vai fazer isso tirando a possibilidade da outra parte extinguir o contrato, porque isso vai fazer distorção. E se você ainda quer ir nessa linha, você pode até ir, mas que você vai ter que criar mecanismos compensatórios. Esse mecanismo compensatório tem um custo e você vai saber como esse custo vai ser dividido entre a sociedade. Quem, em última instância, vai pagar o preço da intervenção jurídica que foi feita. E isso é importantíssimo, pensando aqui nos meninos novamente, anote aí também umas referências, que isso é importante para vocês, porque a gente precisa aprender a superar preconceitos. Eu sou professor de direito do trabalho, eu sou juiz do trabalho, e poucos ramos do direito são tão econômicos quanto o direito do trabalho. O direito do trabalho só faz sentido no capitalismo. O direito do trabalho só faz sentido como contrapeso a uma ideia de estabelecimento dos limites aceitáveis da exploração.
E isso é algo que a gente precisa aprender a superar preconceitos, até para incorporar ao nosso repertório determinadas leituras que às vezes são retiradas da nossa visão por puro preconceito. Vocês precisam entender a análise econômica do direito, precisam ler Richard Posner, precisam abrir esses horizontes para compreender muitas vezes, e eu falo isso há 20 anos, o direito ao trabalho brasileiro precisa ser reinventado, repensado, talvez numa lógica consequencialista, sim. Mas para que a Pamplona, você agora vai fazer um discurso de desmonte do direito do trabalho? Entenda o que eu estou falando. Respire antes de falar. O direito do trabalho protege muito pouco. O direito do trabalho brasileiro protege muito pouco. Porque o direito do trabalho brasileiro, na verdade, só é caro. É caro contratar, é caro manter, e se não pagar nada, eles perdem da mesma forma. Quando o sistema, numa lógica consequencialista, deveria ser, o direito do trabalho deveria ser barato para contratar, barato para manter e muito caro para despedir. Porque já que a ideia é de proteção, é fonte da subsistência. E aí sim, só pensar em determinadas situações devidamente motivadas. Não é pensar só nessa lógica de branco e preto, de justa causa ou sem justa causa. Não! Existem muito mais do que 50 tons de cinza. E é preciso entender que há, nesse ponto, um campo de motivação que não pode ser desprezado na ideia de um sistema que garanta o mínimo, sim, de estabilidade, de segurança. Né? E dentro dessa, mas que tenha mecanismos de regulação que permitam, sim, verificar os indivíduos que não tenham mais condições de trabalhar. E que possam, aí, nesse ponto, atuar com a Previdência Social ou qualquer outra forma de atuação. E isso é algo que permite repensar até mesmo, e a provocação é essa, repensar o direito do trabalho. E repensar todos os outros ramos numa nova perspectiva de ampliar horizontes. Sabe, não viva um museu de grandes novidades. Sabe, não viva o direito repetido em saudade de doutrina superada ou nostalgia de legislação revogada. Começa a compreender que há novos horizontes e há muito a enfrentar. E quer ver uma coisa que é interessante, pensando a homenagem aqui ao pessoal do começo do curso, a Lei de Liberdade Econômica tratou uma coisa que você aprende em Civil 1. Desconsideração da personalidade jurídica. Esse é um tema que foi tratado, que foi objeto de muita provocação e muita reflexão. E por que entrou aí? Talvez muito por causa do seu trabalho. Porque no seu trabalho não há ramo do Poder Judiciário que desconsidere mais personalidade jurídica do que o seu trabalho. Dentro de uma determinada paradigma, dentro de uma ideia, e às vezes, e diria às vezes não, e com certeza, no passado em especial, antes do CPC especificamente, né, feita a facão. Por quê? Porque você tinha um Instituto de Direito Material sem a procedimentalização de fazer isso. E aí, muitas vezes, num arrobo de efetivação da prestação jurisdicional, como se você não pudesse demandar contra quem não tem condições de responder. Né? Nessa circunstância, dizer, alguém tem que pagar. E, de certa forma, não é desconsiderando a personalidade jurídica, desconhecendo o sentido da divisão da personalidade jurídica. E talvez por causa disso, a Lei de Liberdade Econômica tenha tratado isso. Harrison? Pois bem, talvez, professor, este seja um dos temas mais importantes, porque desde o italiano Luca Pacioli, ele tratou do capital social. E para quem lembra de direito civil e direito empresarial, a Lei da Liberdade Econômica veio trazer o óbvio, que foi dizendo que sócio é diferente da pessoa jurídica, completamente diferente, são pessoas distintas. Então, quando você abre... Implementa só uma brincadeira, às vezes. É a típica norma que você pode dizer, é uma norma Pedro Bom. Sabe? Dizer que sócio é diferente da pessoa jurídica, precisava de lei para dizer isso, mas às vezes o óbvio precisa ser explicitado. Pois é. Então, quando você monta uma empresa e você tem um capital social e você integraliza esse capital, o nome já diz, o capital social integralizado, ele é social, ele não é mais seu. É este capital que vai responder pelas dívidas sociais da empresa. Então, se porventura a empresa, por alguma razão, não deu certo, lá tem um capital social para se responsabilizar. Não vem agora pegar a minha casa, a minha fazenda, meu carro e minha conta bancária do sócio, porque no dia que eu descobri que para abrir uma atividade econômica eu corro o risco de perder aquilo que eu já tinha antes de abrir a atividade econômica, eu não vou abrir coisa nenhuma mais.
Sabe o que eu faço? Eu vou abrir em nome de alguém que não tem patrimônio. Então, os laranjas começaram a ser utilizados para abertura de empresa e havia verdadeiro desvio de finalidade e confusão patrimonial. Na verdade, não era só laranja, era um pomar, entende? Porque você tinha a quantidade, era impressionante você imaginar que quando você ia fazer a execução, você achava no contrato social que o dono da empresa formalmente era o porteiro, era o motorista. Sabe por quê? Porque aí você via, trabalhava lá, o fenômeno das cooperativas, inclusive, né, gerou numa situação brasileira algo estranho. Por quê? Porque a gente não tinha laranja, a gente não tinha cooperativa, a gente tinha laranja operativa, gato operativa, fralda operativa. Por quê? Porque o indivíduo, algo que é importantíssimo, se você falar, se eu ouvir um professor de direito de trabalho dizendo que não tolera a cooperativa, você está falando de um indivíduo que não sabe de direito de trabalho. Porque a cooperativa é algo estimulado pela OIT, como formas alternativas de trabalho e renda. Mas no Brasil, não existe limites à criatividade humana quando quer fraudar direitos. Siga aí. Então, o que acontece? Imagine que você abre uma empresa e aí a capital social de 50 mil reais, a empresa está muito boa, de repente tem um acidente num caminhão e aí atropela uma pessoa e vem uma ação indenizatória. Fatalmente, as vítimas, infelizmente ou felizmente, colocarão no polo passivo tanto a sua empresa quanto você enquanto sócio. Então, isso desestimulou muito a abertura de empresas, desestimulou muito que você pegasse o seu capital, colocasse no risco da atividade, no lugar de colocar o seu capital numa especulação, como rentismo e ganhando muito dinheiro. Por conta de tudo isso, desde as primeiras instâncias, a Justiça do Trabalho ela é prem em novidades em relação a isso. Na Justiça do Trabalho, Justiça Civil, na Defesa do Consumidor, Direito Ambiental, e todos os anos criamos normas para tirar o véu da pessoa jurídica e responsabilizar os sócios. Mas o artigo 50 do Código Civil colocava duas hipóteses, que era desvio de finalidade e confusão patrimonial. Como a gente já falou aqui mais cedo, a Lei da Liberdade Econômica veio trazer em detalhes aquilo que ainda estava um pouco aberto. E toda norma aberta, ela é uma fonte de variadas interpretações em virtude de casos concretos. Só que agora o artigo 50 foi acrescido de alguns parágrafos que veio colocar um freio, dizendo, olha, confusão patrimonial é isso, tem que ficar provado que você fica tirando dinheiro da empresa para pagar suas despesas pessoais e tantas outras coisas. Desvio da finalidade é isso, e fora dessas hipóteses não há desconsideração da pessoa jurídica. E a mera existência de um grupo econômico, por si só, não desconsidera a pessoa jurídica. Então, há efeitos em todas as áreas para dizer empresário. No Brasil, não vale a pena ser pessoa física, para ninguém. Se você for pequenininho, seja microempreendedor individual. Ganhando até 6.750, você vai pagar R$50 de imposto e está resolvido o seu problema na Previdência Social. Se for maior um pouquinho, advogado, criou seu escritório, abra uma pessoa jurídica, mesmo que seja de um sócio só, como o professor Otávio vai falar. E aí você paga 6% de imposto sobre R$15 mil se for seu faturamento. Ora, se fosse pessoa física, seria 27,5%. Como pessoa jurídica, 6%. Então, o Brasil é o Brasil da pejotização. Esqueça ser pessoa física, monte a sua empresa. Não faça confusão patrimonial, nem desvio de finalidade, e o capital social integralizado, ele sim responderá pelas dívidas sociais. E com isso, quem tem dinheiro vai voltar a investir e abrir empresa no Brasil, sabendo que, seguindo as diretrizes da nova Lei da Liberdade Econômica, não haverá invasão no seu patrimônio privado para responder pelas vicissitudes da pessoa jurídica da qual foi sócio. Professor Otávio. Como a gente está concordando com tudo até agora, eu acho que vou abrir a primeira divergência, porque eu acho que em relação a parcial, evidentemente, ao que os colegas colocaram. Primeiro, professor Lompano, eu tenho dúvidas, evidentemente o senhor é muito mais autorizado para falar sobre esse aspecto, mas eu tenho dúvidas se você tinha ou tem ainda previsão material e desconsideração da personalidade jurídica no direito do trabalho. Eu sempre considerei... Só para registrar, antes da reforma trabalhista, você não tinha nenhuma menção. Você tinha a aplicação do Código Civil ou, eventualmente, do Código de Defesa do Consumidor, pensando em afinidade principiológica. Mas, depois da reforma, passamos a ter previsão instrumental específica, inclusive, com o cabimento do incidente. Se cabe o procedimento, cabe o direito material. Exatamente. Mas antes do incidente processual ser previsto, eu sempre tive que era, na verdade, decisões absolutamente contra a lei, né?
contra a lei que falava da responsabilidade limitada. Mas que a Justiça do Trabalho cumpriu um papel muito interessante nessa relativização da responsabilidade limitada, que deve ser visto como um fim, um meio e não um fim em si mesmo, a responsabilidade limitada. Quando a gente fala de desconsideração de personalidade jurídica, a gente está tratando exatamente da questão da responsabilidade limitada. É claro que a personificação é um fenômeno mais amplo que, às vezes, atende outros aspectos que não a limitação da responsabilidade, como, por exemplo, a separação de gestão, né, a questão tributária. Então, por exemplo, na sociedade unipessoal de advogados, você não tem a separação patrimonial a ponto da responsabilidade limitada. Quer dizer, você tem, não só pela norma, mas inclusive pela norma do OAB, a sociedade de advogados, unipessoal ou não pode ter responsabilidade limitada, necessariamente tem que ser limitada. Então, você tem uma personificação, pejotização, e que você não tem interesse exatamente da limitação da responsabilidade, mas separação de gestão, separar o que é da empresa, do escritório, daqueles bens que você usa particularmente. Mas não tenha dúvida que a grande função, histórica inclusive, da questão da personificação foi a separação da responsabilidade limitada, que é importantíssimo no mundo econômico, né? Os agentes, ele tem um instinto natural, a aversão à perda, a aversão ao risco. Se você tem possibilidade de perder, não só o que você direcionou para a atividade do seu negócio, para aquilo que você quer empreender, mas que você pode perder o seu patrimônio pessoal, seu patrimônio familiar, é evidente que isso é um fator inibidor da atividade econômica, e atividade econômica significa empregos, né? Você não está falando de atividade econômica sob a ótica do empresário, empregos, geração de impostos, etc, etc. Você também tem uma tendência a concentrar os negócios, né? Uma concentração, no momento que você tiver 3, 4 negócios, e por 3, 4 negócios você tem responsabilidade limitada, pode perder seu patrimônio pessoal por 3 ou 4 caminhos, qual é essa tendência natural? Não, você não vou correr 4 riscos, vou correr um risco só, então vou concentrar meu negócio. Então, ao contrário de fazer uma diversificação de investimento, a responsabilidade limitada provoca uma concentração de investimento, que isso é evidentemente deletório do seu ponto de vista da economia como um todo. No particular, eu acho que a lei da liberdade econômica, até porque, como bem ressaltou o professor Heros, está muito mais no campo da interpretação, da condução da interpretação, do que exatamente criar norma vinculante nova ou própria, aí eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que não trouxe nada de novo no plano da desconsideração da personalidade jurídica. Quer dizer que, a não ser exatamente um certo acertamento, um certo norte interpretativo, que é inclusive o papel da lei. Mas eu acho que foi muito tênue aí. Por quê? Porque você já tinha consolidado a doutrina, na jurisprudência, daquilo que é confusão patrimonial, que daquilo que é desvio de finalidade da pessoa jurídica. Quando a pessoa jurídica ela é criada ou mantida especificamente para criar prejuízo ao credor, e não como uma forma de equacionamento do risco, você está diante de desvio da personalidade jurídica e, portanto, deve ser desconsiderado. Quando o sócio usa o bem da sociedade como se dele próprio fosse, você está diante da confusão patrimonial e, portanto, a sociedade deve ser desconsiderada da personalidade jurídica. E só para finalizar, nessa questão dos efeitos tênis, eu acho que o inciso terceiro, que quando arremata a confusão patrimonial, desconfusão patrimonial é qualquer ato que implique em desrespeito à autonomia patrimonial. Então, é um conceito extremamente circular. Então, no plano da desconsideração da personalidade jurídica, não obstante ajudar no plano da interpretação, mas eu acho que inovou pouco no nosso ordenamento. E aqui é uma questão interessante, aqui, porque perceba para o pessoal da plateia aqui, como vocês vão ter espaço nos seus TCCs ou nas suas reflexões sobre a ideia da pessoa jurídica e a própria noção da desconsideração, de como isso vai ser aplicado, até numa perspectiva prospectiva mesmo, de verificar o que é que a gente vai poder enfrentar daqui a pouco, seja no seu trabalho, seja na justiça comum, seja com o superpoderoso parágrafo 5º do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, quando a gente pensa como é que vai ser isso num efeito da Lei da Liberdade Econômica. Há vários temas que podem ser objeto de reflexões suas, e a lógica é que esse papo aqui seja também um momento de vocês, olha,
Fiquei com a pulga atrás da orelha nisso aqui. E agora a gente vai entrar na zona de conforto dos dois. Porque eles são professores de direito empresarial, direito previdenciário, direito tributário, fiscal, todas essas coisas aqui. E eu quero saber sobre impacto regulatório. Eu quero saber de vocês o que vocês acham sobre a lei da liberdade econômica na perspectiva do impacto regulatório. Continuamos na ordem ou quer inverter? Inverte agora, Otávio. O impacto regulatório é exatamente o que nós vimos falando até então. É a preocupação com as consequências dos institutos jurídicos. Não é? Então, você vai editar uma norma, você precisa saber de como, qual... É você ver o direito, e aí na linha do que o professor falou, e aí vocês podem até gravar isso, né? Gravar aí... Pode gravar tudo, meu velho, grava tudo. Talvez, é sempre temerário dizer isso, mas talvez o ramo do conhecimento jurídico que mais cresça daqui para frente seja exatamente o que o professor Pamplona falou, análise econômica do direito. Que é exatamente você entender que, já que o direito é uma tentativa de fazer a conduta humana e que o homem pauta sua conduta tanto ou mais em função das regras econômicas do que exatamente pelas normas jurídicas, no momento dessa regulação jurídica, você tem que estar atento aos impactos que essa regulação vai trazer no plano da economia, do plano dos incentivos. E aí há uma questão que eu acho bastante simbólico desse pensamento, é o seguinte, é ver o sistema jurídico não só como um sistema de obrigações, como nós vemos hoje, como é a visão clássica do direito, mas como um sistema de incentivos. Não é? A lei incentiva o sujeito a praticar determinado ato, né, como incentiva o sujeito a não praticar determinados atos. Então, voltando ao nosso vetusto exemplo da locação, né, a lei de locação antiga era um claro, né, incentivo ao sujeito não celebrar o contrato de locação. Quer dizer, você tinha uma crise enorme de imóveis residenciais e as pessoas não alugavam exatamente porque, em função do impacto que a lei específica trazia, a lei especial trazia, no plano das relações econômicas da locação. Então em síntese, o que é o impacto regulatório? Antever, melhorar a qualidade e, sobretudo, estar atento naquela história de que não tem almoço grátis, de quem paga, de quem banca o custo dessa intervenção. Quando você aplaude uma decisão judicial que retira um devedor dos cadastros de restrição do crédito, você precisa saber que, em certa medida, se aqueles atos fossem generalizados, a inadimplência ia subir, e não é o banco que paga a inadimplência ou que banca a inadimplência, fonia, mas quem paga a inadimplência são aqueles que pagam os empréstimos. Por quê? Porque a inadimplência vai refletir nos juros, na taxa de juros, a taxa de juros vai estar alta, e nós é que vamos pagar os juros de quem não pagou. Por quê? Porque essa inadimplência foi incentivada ou aumentada em função de determinadas decisões judiciais. Então, você é a favor de uma restrição maior nesse aspecto das instituições financeiras? Que o seja, por questões ideológicas, enfim, sociais, morais, tudo bem. Agora, saiba que isso tem um custo, e esse custo não vai ser pago por quem não paga o imposto, vai ser pago por quem paga o imposto. Pois bem, a lei trouxe o que a gente tem falado desde o início, que é o impacto das consequências da decisão tomada, esse impacto sendo trazido no bojo da criação de qualquer norma. Deixa eu melhorar aqui a minha fala. No direito, a gente começa a estudar a interpretação, e a gente estuda lá a hermenêutica, a interpretação sistêmica, lembra disso? Teleológica, finalística, genealógica, interpretação com redução de texto, sem redução, ampliativa, restritiva, um monte de tipo de interpretação. Existem várias pessoas que criam livros ou escrevem sobre métodos de interpretação, isso é muito comum. Mas trazer as consequências da decisão para dentro da interpretação não é coisa muito antiga, é coisa relativamente nova. Você poderia decidir um caso concreto, aplicando a lei corretamente,
mas o impacto daquela sua decisão seria tão danoso, seria tão drástico, e o direito não conseguiu prever todas aquelas consequências. Então, trazer as consequências da decisão para o bojo da interpretação é algo que veio agora com esta lei. Então, assim, se o governo vai criar qualquer norma, vai fazer qualquer coisa para impactar a economia, e todo mundo sabe que na economia o Estado tem que ser bem lacônico, o Estado não pode entrar muito, ele tem que deixar, tanto é que a lei da liberdade econômica, o que é isso? Olha, deixa que a iniciativa privada tome conta das coisas privadas, o Estado tem que tomar conta das coisas públicas essenciais que só ele consegue fazer. Só ele faz uma linha de ferro, só ele faz uma usina, só ele faz uma estrada muito grande, só ele faz coisas grandes. Deixa para a iniciativa privada fazer as coisas do dia a dia. Agora, Estado, já que você está se ausentando da atividade econômica, você vai ser um agente normativo e regulador apenas. E regulador, isso já estava no artigo 174 da Constituição, isso quer dizer, olha, não pratica atividade econômica, privatiza tudo, tá bem? Deixa o negócio da atividade econômica para a iniciativa privada, você ganha muito mais em impostos do que fruto de distribuição de dividendo quando a atividade econômica é lucrativa, porque na maioria das vezes a atividade econômica do Estado não é lucrativa, e a gente sabe as diversas razões, e falar, então, Estado, você não vai estar mais na atividade econômica, e na atividade econômica você apenas regula. Agora, quando for regular, analisa o impacto da tua norma, porque a regulação pode ser tão danosa, ela pode criar monopólio, pode tirar um produto do mercado, pode evitar a concorrência. Então, seja parcimonioso, estude as consequências e redija a norma. Soltar a norma é muito fácil. Isso é muito antigo, né? Se você soubesse como uma norma é feita, você nunca quereria cumpri-la, igual salsicha. Se você sabe como a salsicha é feita, você nunca vai querer comê-la. Se você soubesse como uma norma é feita, você nunca quereria cumpri-la, porque é feita cheia de conchavos, alguma coisa. Mas, nesses conchavos, em todas as análises, traga a consequência da aplicação da norma. E a consequência vai servir agora de norte interpretativo. Otávio. Deixa eu tentar dar um exemplo aí prático do que é o impacto regulatório. Alguém arriscaria dizer por que o crédito do cheque especial, do cartão de crédito, é 400% ao ano, e o financiamento de veículo e o empréstimo, porque os dois casos são empréstimos, né? O cheque especial é um empréstimo, abertura de conta corrente, mas é um empréstimo, e o financiamento de veículo, evidentemente, um empréstimo. Um tem 400% ao mês. Ao ano, desculpa. Não chegamos a... E o outro... 20%, 30%, está mais ou menos 15%, né? Quer dizer, um com 20% ao ano, outro com 400%. Onde é que está essa diferença? Por que isso? Por que isso? Mas onde é que está o impacto regulatório? Onde é que está? Por quê? Porque no financiamento de veículo, as instituições, a qualidade das instituições, eu brinco lá na UESC, eu digo que o professor Luiz Carlos, que é o professor de processo civil nosso lá, a culpa é sua. Né? A culpa é sua disso. Por quê? Porque no contrato de financiamento de veículo nós temos instituições, tanto direito material, mas sobretudo processual, que funciona. Funciona o quê? Aquele que não paga, o credor tem o direito de reaver o bem. Ele não perde. O cheque especial e o cartão de crédito, deixando de lado algumas questões, significa que o credor não tem medida processual eficaz, vai ter que entrar com ação de conhecimento, para daqui a 3, 4, 5, 10 anos começar um processo de execução para não achar bens do devedor daqui a 20 anos. Ou seja, a instituição financeira vai perder e, como ele não perde, quem é que paga? Quem paga. Então, é por isso que um está 400%, o outro simplesmente pelo direito. De quem é a culpa? Nossa. Porque a carga tributária é a mesma, custos administrativos é o mesmo, o aluguel da agência é o mesmo, os encargos tributários. Tudo na operação, nas duas operações, são idênticos. Em uma, o direito funciona, as instituições jurídicas funcionam, e na outra, as instituições jurídicas não funcionam. Isso aqui, a grosso modo, evidentemente, é o impacto regulatório. E aí, contigo, eu queria trabalhar especificamente pensando aqui nos jovens que são pequenos empresários ou filhos de empresários ou de empresárias. E eu queria entender, nessa perspectiva mais ampla, pensando no pessoal que está começando a atividade empresarial ou está na sua atividade profissional ou econômica, no que a lei de liberdade econômica foi pensada para melhorar a vida das empresas? O professor de direito empresarial, jogo para ele. Eu diria nesse campo, né, buscar uma racionalidade dos institutos jurídicos, né, privilegiar a autonomia da vontade, né,
tentar, pelo menos, reforçar a questão da autonomia patrimonial, o respeito às pessoas jurídicas, por trás disso está o respeito da limitação da responsabilidade como incentivo da atividade. Se você, para empreender... Não, Alô? Um pouquinho mais perto, amor. Se você, para empreender, vai colocar todo o risco do seu patrimônio pessoal, isso é um sério desestímulo, né? Então, no momento em que você traz segurança para as normas jurídicas, que você respeita a separação patrimonial, né, e, portanto, que o sujeito possa calcular o risco da atividade econômica, e você se preocupa nas consequências econômicas dos institutos jurídicos, isso são fatores extremamente importantes no incentivo da atividade econômica. Harrison? Pois bem, no dia a dia, o que deu um ar de liberdade econômica para ter o nome da lei mesmo, é a possibilidade também de você abrir a sua empresa sem nem ir na prefeitura nem fazer mais nada. Você quer abrir sua empresa? Abra sua empresa, e se ela for considerada de baixo risco, e são mais de 200 atividades consideradas de baixo risco, e lá tem tamanhos do empreendimento, onde você vai empreender, essas coisas todas. Você não precisa, é o chamado silêncio eloquente, que a gente vai falar nesse instante, mas você não precisa esperar a prefeitura mandar um fiscal ir na sua empresa, na sua casa ou no local, para poder verificar se a instalação está correta, se está incorreta, se tem vigilância sanitária. Não precisa nada disso. Agora, quando você abre, tem uma rede chamada Rede Sim, que é coisa bem antiga, e você não precisa esperar a viabilidade da prefeitura para poder tocar o teu negócio. Então, a ideia da liberdade econômica é que o Brasil era um dos piores, a gente está no ranking 187º país pior do mundo para se abrir um negócio. Porque você quer abrir um negócio, aí começa a vir, não, mas no plano de zoneamento do município aqui pode indústria e não pode comércio. Aí começou. Ainda que pudesse indústria, mas você tem que ir para a Anvisa, Vigilância Sanitária Municipal, Estadual, e você precisa ter do meio ambiente. Você fala, rapaz, eu quero só fabricar cocada. Aí não pode não, você não pode. Então pronto, vamos para a informalidade. E se percebe que a informalidade é péssimo para todo mundo, para todo mundo. Então a ideia é, vire uma pessoa jurídica sem precisar ter muito capital, você pode abrir sua empresa. E se não tiver ninguém de sócio, vai tu mesmo, você sozinho vira uma pessoa jurídica. Abra o seu negócio e a prefeitura vai lá depois, mas você já abre. E aí a prefeitura não pode impedir a continuidade da sua atividade, exceto se... quando ela for te fiscalizar, notar que você não preenche alguma das normas municipais. Mas fica proibido a prefeitura ter normas distintas das federais, no tocante a alguns aspectos, normalmente em relação ao que é baixo risco ou não. Perfeito. Então, assim, no dia a dia tem essa ideia de liberdade econômica no sentido, todos os óbices para você empreender serão diminuídos. É claro que alguns ainda, isso a gente está sendo aplicado ainda, vamos ver como é que vai ficar na prática, mas aquela rede sim, que é a abertura eletrônica da tua empresa, ela passa por menos caminhos e te dá logo o CNPJ. Com o CNPJ, já é uma lei antiga do MEI, você já vira agora uma pessoa jurídica, o contador tem que abrir a sua empresa de graça, se for o caso, e praticamente não paga tributo, e você já pode emitir nota e tem acesso a crédito, de repente você vira uma pessoa formal. Aí você bota na caneta, pagando por mês R$50, estando segurado pela Previdência. E emitindo nota, porque quando você emite nota, você cai na formalidade, e no direito tributário, que é a minha praia, você, com emissão de nota, você entra numa cadeia de créditos e débitos para poder... O comprador, ele compra de uma pessoa jurídica, para ele é muito melhor, porque quando ele compra de alguém que tem nota, aquela despesa é dedutível, aquilo pode gerar crédito, então essa é a formalidade que a lei está te incentivando. Então, assim, essa liberdade econômica é nesse sentido, menos Estado, mais cidadão, empresário, sem muito dinheiro, abra pessoa jurídica, é muito melhor do que ser pessoa física. Eu quero entrar na sua praia agora, eu quero entender justamente os reflexos fiscais da lei da liberdade econômica. Fala um pouquinho sobre isso. Pois bem... Para vocês entenderem, pensando para a plateia em geral, a ideia é que vocês saiam daqui com um panorama. Ou seja, o pessoal que está no começo do curso já teve coisas aí sobre personalidade jurídica, sobre função social do contrato. O pessoal que está já no meio já está compreendendo a lógica da empresa. O pessoal que do meio para o final já vai entender agora a parte fiscal tributária. Ou seja, que a gente tem aqui um buffet para todos os gostos. Vamos lá. Pois bem, professor. Embora haja no artigo 3º expresso dizendo que... Não, no artigo 1º ou 2º, ele faz referência que essa lei não se aplica ao direito tributário e ao direito financeiro.
com exceção do inciso 11 lá, que era a possibilidade de você não mais precisar guardar documentos durante muito tempo. Você agora pode digitalizar e vai ter um regulamento explicando como é que você valida seus documentos digitalizados e aí pode rasgar tudo, nada mais de papel. Entramos na era do direito 4.0, era da técnica, era da digitalização, acabar com esses papéis. Mas aí saiu a lei dizendo que o empresário poderá abrir a sua atividade sem esperar o ok da prefeitura. Todo mundo ficou em pavorosa, todo mundo, nossa, e agora? A prefeitura não vai arrecadar mais o alvará de funcionamento, porque o alvará de funcionamento, nós sabemos que antes tem o chamado alvará de licença de localização, que é para você abrir a empresa, tem que ir primeiro na prefeitura, e se a prefeitura não lhe der o alvará, você não pode abrir, sob pena de ter o estabelecimento fechado. Então, quando surgiu o entendimento que você pode abrir a empresa sem ir na prefeitura pedir a licença, ficamos com medo no seguinte sentido, tá, e aí, vai poder cobrar alvará ou não vai poder? E os alvarás dos 240 atividades de baixo risco, é tudo que tem cidade pequena. Então, cidade grande tem lá indústrias pesadas e áreas grandiosas que demandam fiscalização ambiental, mas município pequeno vive da receitazinha pequena, do IPTU, do alvará, é uma receita muito pouca. Então, o medo foi, se as pessoas podem abrir estabelecimento sem ir na prefeitura, logo não vai ter mais arrecadação de alvará. Mas esse medo foi logo retirado, porque você não pede o alvará prévio, mas não impede de a prefeitura ir lá te fiscalizar posteriormente. Então, vamos imaginar, um médico quer abrir uma empresa, ele fala, rapaz, será que eu vou ter que alugar uma sala no centro da cidade para ter um endereço? Não, eu boto na minha casa. Mas a prefeitura fala, não pode ter na residência uma empresa com atividade do KNAI tanto. Então, era muito medo. Agora, meu amigo, você quer abrir a empresa, não precisa mais pagar aluguel virtual, sala virtual, esses negócios, pode ser na sua casa, a prefeitura libera, e verificando que lá não é fabricar coxinha nem pastel, não precisa ter vigilância sanitária. Então, depois que você está funcionando, eu vou lá e te fiscalizo e te cobro alvará. Mas eu não posso agora impedir o exercício da atividade previamente. Otávio? No ponto que o professor Harris falou da questão dos documentos digitalizados, quando a lei da liberdade econômica saiu, para os comercialistas criou um motivo de preocupação em função dos títulos cartulares, né, dos títulos de crédito que têm necessariamente sua existência material, né? Aqueles títulos que já são emitidos digitalmente, não, mas aqueles títulos que nascem sob a forma cartular, no papel, você precisa da existência material dele, então a digitalização e a destruição posteriores não estaria alguns problemas. Tanto assim que agora, 1º ou 2 de outubro desse mês agora, foi editada uma medida provisória, tratando também da questão dos documentos digitais, em que fazendo essa exceção. Quer dizer, em relação aos títulos de crédito, a questão da destruição não se aplica, né? Em relação à questão tributária da licença de localização, eu acho que aqui nós temos um recibo, né, da distorção do nosso sistema tributário. Porque, em tese, isso deveria ser uma medida neutra. Por quê? Porque é uma taxa, né? A licença de localização, que tem por natureza jurídica simplesmente ressarcir o poder público da despesa que ele tem com o serviço público que ele presta, que no caso é a fiscalização. Quer dizer, se no momento ele não vai ter a fiscalização, não teria, portanto, a despesa, portanto, não teria o que ser reembolsado. Então, sob o ponto de vista fiscal, quero ouvir um pouco dos dois sobre esses impactos da atividade fiscalizatória. Eu acho que é uma coisa interessante. Em tese, seria nulo. Como o nosso sistema tributário, e aí o professor, evidentemente, pode falar bem melhor, como o nosso sistema tributário é distorcido e que a taxa, que não deveria ser um instrumento de receita geral, né, como disse o professor, grande parte dos municípios pequenos tem isso numa fonte significativa, gera o problema. Mas isso é um recibo da distorção, mais uma distorção no nosso sistema tributário, né? Porque era uma medida para ser fiscalmente neutra, se a taxa fosse efetivamente respeitada. E aí, esses impactos da atividade fiscalizatória? Eu estou achando óbvio, porque eu tenho 2 procuradores aí do município aqui, poderosos, vitaminados. Durante muito tempo a gente conviveu com petições de contribuintes dizendo, olha, o alvará de funcionamento, que é renovado anualmente, eu não vou pagar. Por quê? Porque não veio nenhum fiscal da prefeitura aqui fiscalizar o meu estabelecimento, para saber se está com vazamento, se não está, se está certo, se está errado. Então, não vou pagar porque não houve o exercício da atividade fiscalizatória. O Supremo Tribunal, em uma grande benesse para os municípios, dada a grave crise fiscal, interpretou, olha, não é necessária a visitação anual para se cobrar o alvará de funcionamento. Basta que a prefeitura comprove que possui um aparato
preparado para fiscalizar. Então ficou bom demais. Você nunca vai, nem da abertura a empresa cai, fecha, tem rato, não tem, está com infiltração, ninguém nunca vai lá, mas todo ano eu cobro. E aí vira essa esquizofrenia do sistema tributário, porque a taxa que deveria ser para remunerar o custo do poder de polícia, ela passa a ser uma receita ordinária para custear folha e custear outras coisas mais. Então, essa assimetria entre o tipo do tributo e a destinação da receita, que foi revelada pelo professor Otávio, é realmente um dos grandes motivos da reforma tributária, que é um outro tema muito mais amplo para se tratar aqui. E essa lei da liberdade econômica, então, portanto, pode potencialmente impactar as receitas municipais, né? É isso. Os municípios, eles tinham o poder de impedir a abertura da empresa e, mais do que isso, até fazer o fechamento dela na hipótese de não pagamento. Essa lei, ela deu a flexibilizada. Ela falou, município, para começar, você não pode impedir abrir nenhuma empresa daquelas que são de baixo risco. Libera. Aí a nossa dúvida é, depois que a pessoa abre, a prefeitura vai lá fiscalizar, a prefeitura vai conseguir fechar essa empresa, se porventura ela não se adequa a alguma norma. Esse é um ponto que ainda não foi bem resolvido. Otávio? A ser resolvido. Deixa que então voltei ainda para... Essa questão da fiscalização posterior, na junta comercial nós temos algo semelhante, né, também, nessa questão da liberação, da liberdade, que é o registro automático, né? Então, hoje... Como é que funciona isso? O registro automático. Quer dizer, você apresentou, salvo algumas exceções, notadamente de sociedade anônima, mas naquilo que nos interessa quantitativamente, que é a sociedade limitada, e sobretudo a sociedade unipessoal agora, qualquer documento apresentado na junta comercial automaticamente está registrado, né? No caso da sociedade anônima, por exemplo, são 5 dias para isso, né? E nas demais sociedades, automaticamente. E há, portanto, um registro posteriori disso. Uma questão que se coloca é exatamente disso. Como ficam os atos praticados, sobretudo em relação a terceiro, uma vez verificado posteriormente pela junta da irregularidade do documento. Também são questões que vão ser construídas aí com o passar dos tempos. Né? A lei da liberdade econômica, ela veio retirar um pouco o Estado naquilo que não era essencial, em rápidas palavras. Por exemplo, o Estado proíbe a atividade de um bar nessa rua, tá bem? Tem uma lei que proíbe, fala, tá, Estado, qual é a razoabilidade dessa lei? Qual a razão justificadora que faz com que possa se fechar o bar aqui e ele não possa estar aberto? Então, assim, as leis municipais que são desarrazoadas, que são sem razão, todo mundo sabe que algumas práticas da vereança significa a produção de leis, às vezes, sem muito pensar, faz com que agora, olha, Estado, você não vai mais impedir a atividade econômica com nenhuma lei que seja razoável. É claro que razoabilidade é algo muito aberto, mas quer dizer, por que tem que passar por tanta secretaria? Para que a abertura de uma clínica que não vai ser só uma sociedade unipessoal, um médico que presta serviço fora, para que na casa dele a vigilância sanitária, por exemplo? Qual a razão justificadora disso? Ele só quer abrir uma empresa, não vai alugar uma sala fora, vai usar a casa dele e ele presta serviço fora, não atende ninguém na casa dele. Então, assim, veio acabar com algumas restrições indevidas. Agora, se a pessoa abre e depois tem uma lei que proíbe aquela abertura, talvez esse caso seja levado ainda ao judiciário para resolver. Eu vou, antes de ir para as últimas perguntas, para a última pergunta, eu quero fazer, porque eu quero ter a oportunidade de interagir com cada um de vocês, para ter um papinho, fazer uma só. Mas eu queria, porque nós mencionamos aqui, eu estou pensando, eu tenho uma pergunta que é para o pessoal do final mesmo do curso, quero ouvir um pouco vocês sobre contencioso fiscal, né, que é uma parte sua aí, é algo de aprofundamento, o pessoal se formando precisa saber isso, mas eu quero voltar a alguma coisa, numa homenagem ao pessoal do começo do curso, porque nós já falamos algumas vezes sobre isso aqui, e de certa forma já tivemos uma primeira ideia com a Areli, a empresa individual de responsabilidade limitada, mas o professor Harrison falou algumas vezes aqui de algo que é um tema maravilhoso para o seu TCC, que é a sociedade unipessoal, que é uma mudança de paradigma da constituição da personalidade jurídica, né, se você levar paradigmas anteriores, da época que eu estava na faculdade. Então eu queria ouvir aqui o professor Otávio, aqui um pouquinho, sobre a sociedade unipessoal, sobre essa limitação da responsabilidade patrimonial, que aí depois eu volto para o contencioso e jogo para Harrison. Um dos temas, a meu ver, mais interessantes da história do direito brasileiro, a construção da questão da sociedade unipessoal. Que eu sintetizo, uma brincadeira que a gente tem lá na escola, que é conhecida, é o seguinte, que é tirar a Dona Gilda do direito comercial. Quem não sabe quem é Dona Gilda é minha mãe.
Né? E aí eu perguntaria, eu uso a dona Gilda, ou a mãe, ou o irmão, ou o pai, ou o filho, ou o amigo, para evitar a questão do laranja. Porque a questão do laranja, ele traz implícito, né, é muito comum a questão da fraude. Mas o que não ocorre geralmente com a sociedade de favor. O que é a sociedade de favor? Você quer empreender, mas você não quer ter sócio, você não precisa ter sócio, né, mas você não tem forma de limitar a sua responsabilidade ao capital que você vai colocar no negócio, ao capital social. Por quê? Porque no Brasil nós não tínhamos a limitação do empresário individual. Só é possível a responsabilidade limitada diante de uma sociedade. Uma sociedade que no modelo clássico tem que ter 2 sócios. Então, qual era o mecanismo que se utilizava? Pegar a mãe, ou o irmão, ou o amigo, coloca lá como 0,00001% das cotas, não participa da administração, não sabe nem onde é a sociedade, não sabe nem que negócio é. Então, somente para quê? Para dar pluralidade no quadro social. Aí eu perguntava, meu Deus, qual a diferença no mundo jurídico, fático, econômico, religioso, né? Em qualquer dimensão de você tirar a menção da mãe com 0,1% de um contrato social? Quer dizer, o que muda isso no mundo? Pois bem, isso levou, né, 200 anos para que o direito, e o que é pior, o direito comercial, quer dizer, o direito técnico, que se pretende ser com valor tecnicismo, valor prático, atento à realidade, né, dos fatos. Quer dizer, esse ramo do direito que tem esses princípios, que tem essa autonomia, levou 200 anos para parir a fórceps, né, tão somente o sujeito quer limitar a sua responsabilidade, sem colocar um sócio de fachada. Em Portugal chama-se homem de palha, né? Porque homem de palha, espantalho, no sentido de espantalho, que parece ser um homem, mas não é. Você parece ser sócio, mas não é. Então agora... É um Denorex, parece. É um Denorex. Agora, não tanto agora, porque a empresa individual de responsabilidade já é uma sociedade no pessoal, embora a lei diga que não era. Exato. A lei dizia que você vê como... Né? Um fenômeno interessante, não é o nome que a lei coloca que dá a natureza jurídica do Instituto. A lei dizia que a IRL não é uma sociedade, né? E a maioria da doutrina dizia não, é uma sociedade por aspectos que não nos interessariam muito aqui. Mas o que importa é que o direito, depois de 200 anos, admitiu isso, que tirou a mãe do direito comercial e permitindo que a sociedade seja constituída e mantida por um sócio só. Eu estava falando com o professor Pamplona antes, mas mesmo agora, nesse último ato, você ainda tem uma manifestação de preconceito, de resistência ao Instituto, de forma absolutamente inexplicável. Por quê? Porque a Lei de Liberdade Econômica, ao permitir a criação da sociedade unipessoal, tinha revogado um dispositivo do Código Civil que determinava que quando a sociedade virava de um sócio só, de forma superveniente, quer dizer, uma sociedade com 2 sócios, era constituída com 2 sócios, um morria, ficava unipessoal. Como o direito não admitia a sociedade unipessoal, mas disse o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, não vamos deixar essa nossa discussão teórica ter efeito prático. Vamos fazer o seguinte, a gente vai ficar discutindo aqui no plano metafísico, etc., mas não vamos deixar isso ter consequência prática. Ou seja, não vamos extinguir a empresa. Então, a gente não admite a sociedade unipessoal, mas vamos conciliar as nossas digressões filosóficas com a prática. Então, a gente vai, pelo princípio da preservação da empresa, evitar que nossas discussões extinguam a empresa. Como é que o direito fez isso? Permitindo que a sociedade fique um certo tempo unipessoal, no caso, até que volte outro sócio ao plano de dissolução obrigatória. Pois bem, no momento que a lei atual admitiu a sociedade unipessoal originária, e, portanto, permanente, não tinha mais sentido aquela norma que dizia que se ela virasse sociedade unipessoal de forma superveniente, ela tinha que voltar à pluralidade, porque se admitia a sociedade unipessoal. Pois bem, nesse último ato, de longa cadeia de atos inexplicáveis na nossa história do direito, o último foi esse. Quer dizer, nosso ilustre presidente vetou esse dispositivo, que obrigava uma sociedade unipessoal superveniente e voltar à pluralidade. Moral da história, nós temos uma sociedade unipessoal que pode nascer unipessoal, mas não pode se tornar unipessoal.
E hoje é assente na doutrina comercialista que a sociedade pessoal não é uma sociedade pessoal. Ela está uma sociedade pessoal. Por isso que a melhor técnica de você limitar a responsabilidade do empresário individual não é patrimônio separado, que foi até criado agora de novo, patrimônio separado, empresa personificada, nada disso. É uma sociedade unipessoal. Por quê? Porque você torna unipessoal, volta a pluralidade, um sócio entra, um sócio sai, né? E você sem interferir na esfera jurídica do sócio em relação ao terceiro. Mas, nesse último ato preconceito com a legislação, tem isso, quer dizer, foi revogar. Então, como é que fica hoje? A sociedade que torna superveniente, né, vai ter que, ficou inclusive em lacuna, isso que vai ter que fazer, vai ter que fazer um ato de ratificação, eu quero continuar sendo sociedade unipessoal, ou vai ter que ter pluralidade? Entendido. Só para completar aqui o entendimento, então, até um tempo atrás, para você montar uma empresa com um único sócio, chamada de EIRELI, é claro, não estou com a nomenclatura mais adequada, em virtude do que o professor Otávio falou, você tinha que ter 100 salários mínimos de capital social. Então, o pessoal fala, rapaz, para começar uma empresa eu tenho que ter 100 mil reais, eu já estava rico praticamente, eu vou viver já de juros. E aí agora a lei fala, não, a partir de agora você pode montar essa sociedade unipessoal, tá bem? Apenas com o capital que você quiser. Lembrando que é o capital social que se responsabilizará pelas obrigações da pessoa jurídica. Então, quebrou essa necessidade de você ter muito dinheiro para abrir uma empresa com um sócio só e não precisa mais usar a dona Gilda. Dona Gilda. Dona Gilda pode agora curtir a aposentadoria dela sem risco de ter o CPF. Sem ser explorada pelo filho também. Sem ser explorada e sem ter o CPF cancelado por dívida fiscal. É isso. E aí, falando de dívida fiscal, vou pegar um último momento, porque na verdade, eu quero registrar aqui emocionado uma coisa, professor Cristiano. Porque o pessoal que está nos vendo aqui no vídeo, nós estamos literalmente aqui no FENOPO, aqui na Faculdade de Ilhéus, fazendo esse Pamplona News, literalmente como um evento, uma parte do evento. E eu estou achando impressionante porque nós estamos falando há quase uma hora aqui e pouquíssima gente levantou. Estou achando sensacional, sabe? A atenção, o respeito, o carinho, a admiração. Então, eu vou arrematar porque eu quero ter a oportunidade de daqui a pouco, sem estar com as câmeras ligadas, né? Poder conversar um pouquinho com vocês, interagir um pouco mais, fazer até um show do milhão aqui. Pergunte o que você quiser sobre qualquer assunto de trabalho, processo de trabalho civil, metodologia que eu respondo, né? E faz aí para pergunta, que aí eu me divirto. Ou você recita uma poesia, né? Mas, nesse ponto, para dizer também aqui e nessa parte final, com dois ilustres professores aqui, eu queria fazer uma questão pensando nos formandos, né? Na ideia do contencioso fiscal. Imaginar quais são os efeitos da lei de liberdade econômica no contencioso fiscal, como um arremate, e aí depois dou a palavra para as considerações finais, e a gente encerra o Pamplona News, e aí eu desincorporo o personagem. Pois bem, tem tudo a ver realmente com o empreendedorismo que aqui está falado, porque o Brasil, já falei nesse instante, é um dos piores lugares para se fazer negócios. Os riscos são imensos, você não sabe o feixe de normas que poderá te pegar. Quando você faz o fato hoje, vai ser fiscalizado daqui a 5 anos. Só no âmbito administrativo vai ser julgado em 5 a 10 anos e no âmbito judicial em 15 anos. Quando o juiz vai dar a sentença final, pode acontecer de um entendimento de tiver sido completamente modificado, uma insegurança muito grande. E aí nós temos um contencioso fiscal muito grande. Para vocês terem noção da quantidade total de processos que tramitam, em que o Estado é parte, 70% dizem respeito a relações fiscais, pagamento de tributos. Que é o que nós falamos, as pessoas montam empresa, deve tributos, não paga, vai ter um processo, e esse processo não anda. A dívida ativa da União, para vocês terem noção, a dívida ativa, ou seja, o que a União tem para receber, que está nos processos e ela não recebe, é equivalente a quase metade de um PIB, são 2 trilhões de reais. Tipo assim, resolveria todos os nossos problemas, não precisaríamos de reforma, e se distribuir isso com bolsa para todo mundo estaria com 200 mil reais no mês, recebendo esse dinheiro. É muita coisa para receber, o Estado não vai receber. Essa lei é uma lei com muitos penduricalhos, no sentido de que ela alterou diversas outras leis. E uma que ela alterou foi a Lei 10.522, que trata das esferas fiscal. Ela diz o seguinte, olha, a partir de agora, entendimentos consolidados no CARF, consolidados pela Advocacia Geral da União, vindo em pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda, oriundos de julgamento repetitivos, de repercussão geral, declaração de inconstitucionalidade, ainda que interpartes, obviamente,
no efeito abstrato também. Tudo isso que já tiver consolidado, a gente já no nascedouro vai acatar. Então, o procurador não vai recorrer mais, auditor não vai mais autuar. Então, poderia passar aqui umas 10 teses de tributário que estão na moda e que já tem várias decisões consolidadas, mas que na ponta o auditor autua, o juiz julga, porque tem que esperar ainda um julgamento final, esse processo vai subir. Então, uma ideia de descontingenciar tanto a via administrativa quanto a via judicial para pegar entendimentos uniformizados e aplicá-lo desde o nascedouro. E aí diminuir a quantidade de problemas fiscais que existem, em rápidas palavras, é isso daí. É o ponto que estão chamando de domesticação da autoridade fazendária, né? Quer dizer, que a autoridade fazendária obedeça, o auditor, o fiscal, obedeça aquelas decisões que já são adotadas pela própria administração tributária, né? É inconcebível que o conselho, quer dizer, o órgão interno da administração tributária tenha um certo entendimento e que determinado auditor, determinado fiscal tenha um entendimento contrário, faça uma atuação com o entendimento da própria administração tributária. Então, isso vem dar uma racionalidade, uma previsibilidade, né, para que a administração tributária acate aquilo que está pacificado na própria administração tributária e nas decisões judiciais. Talvez um dos pontos mais importantes no que diz respeito à tão falada segurança jurídica e previsibilidade seja esse ponto do contencioso administrativo. Bem, amigos, tributário. E vamos, bem amigos e bem amigas, são 10 horas, então a gente vai encerrar o Pamplona News. Eu quero dizer especificamente da minha satisfação de proporcionar a vocês esse momento, de me proporcionar também uma lembrança, para que eu possa agora conversar com cada um de vocês de uma forma mais livre e ter a liberdade de te bater um papo, tirar dúvidas e fazer sobre isso. Então, nesse ponto, avisar o pessoal da Câmara, que aí eu vou poder encerrar, só dar talvez a palavra aqui para umas considerações finais de cada um, para poder fazer um registro, e aí depois eu vou ficar e interagir diretamente com vocês, tá certo? Pois bem, da minha parte, agradecer o convite honroso, muita alegria estar aqui. A gente tenta fazer eventos, tanto na UESC que na UFBA, a gente não consegue 1/10 de pessoas tão interessadas quanto vocês. Parabéns à faculdade, parabéns a todos os organizadores, obrigado pelo convite. Eu sei que não vieram aqui nem pelo professor Harrison, talvez pelo professor Otávio, mas por Pamplona, eu tenho plena certeza que merecer essa casa tão cheia aqui. Muito obrigado e um prazer estar com vocês. Quer falar, Otávio? Só mais uma vez parabenizar a iniciativa da escola, né? Essa questão de discutir o conhecimento de forma aplicada e a feliz ideia de casar empreendedorismo, né, o tema empreendedorismo com a lei da liberdade econômica, né? Então a escola está realmente de parabéns e agradecer a oportunidade de discutir o assunto com as figuras tão ilustres aqui. Muito obrigado a vocês. E aí pode encerrar o pessoal da Câmara e eu já vou lhe dar a palavra aqui, amigão. Beleza? Agora eu vou subir aqui rapidinho. Antes de começar a cerimônia aqui, porque eu tô doido para falar com vocês aqui, que eu estava aqui contido. Eu não sou assim tranquilinho, não. Eu fiquei o tempo todo. E daqui a pouco eu quero abrir a palavra para cada um de vocês poder ter um momento de interação. Ele vai dar aqui, vai falar o menino, ou o menino vai assumir aqui o mestre de cerimônias. Mas, como tem muita gente ainda embora, eu quero também fazer uma homenagem a vocês. Sabe? Falar sobre lei da liberdade. Sou baiano, negro, pobre e gay. Sou cigano, feio, baixo e chinês, nordestino ou argentino, idoso ou menor carente, deficiente ou impotente, crente ou ateu, árabe ou judeu, ubandista ou adventista, testemunha ou kardecista, migrante ou imigrante, presidiário ou proletário, bêbado ou drogado, alcoólatra ou viciado, desempregado ou condenado. Sou muito mais que tudo isso, senão na carne, no espírito de solidariedade com aquele que sofre, chora e morre, não pelo que faz ou fez, mas pelo sentimento incontrolável de quem não compreende e nem faz qualquer esforço para isso. É preciso sentir na pele, por vezes literalmente, para dimensionar a loucura de julgar o outro sem um dado objetivo que justifique essa postura. Não é fácil matar um leão por dia
e ser excluído pelo grau de melanina, ou por quem você suspira, ou pela sua luta diária, ou pela sua conta bancária, ou de onde você vai ou vem, ou de quem você crê no além. Esqueça-me por um dia, ou melhor, definitivamente, pois o meu maior defeito é parecer diferente aos olhos de quem esqueceu qual é o sentido de ser gente.